Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se ficasse preso em uma ligação e não pudesse desligar com medo de levar um pipoco? Esse cara aqui nem imagina o que espera por ele ao atender esse telefone. Começamos a famosa Times Square, na cidade de Nova York, onde diversas pessoas passam diariamente, e um grupo canta música, outro dança break, e várias barracas vendem os seus produtos como se fosse uma grande feira. E toda essa gente tem algo em comum, elas não param de usar os seus telefones, fazendo e recebendo ligações. Uma voz então começa a contar sobre a estimativa de que haviam 8 milhões de habitantes nos 5 bairros de Nova York, mais 12 milhões na grande área metropolitana. Com isso, existiam quase 10 milhões de linhas telefônicas, mais de 50 operadoras de telefonia, sendo que 3 milhões de pessoas usam celulares. Não era todo mundo que usava, porque naquela época, em 2002, os celulares ainda não eram uma febre que viriam a se tornar. O narrador também conta sobre antigamente falar sozinho na rua era um sinal de loucura, mas nos dias atuais, andar na rua e falar ao telefone era um símbolo de status. E no Brasil, se você andar distraído falando no celular, as chances são grandes dele ser roubado, principalmente se passarem dois caras em uma moto. Mas enfim, a voz continua, contando sobre como pouco a pouco os telefones móveis iam tomando os lugares dos telefones públicos. No entanto, esses ainda eram usados com bastante frequência. Aí ele dá como exemplo a cabine telefônica que fica na esquina da rua 53 com a 8ª Avenida, a última do tipo ainda em funcionamento e ficava no lado oeste de Manhattan. Essa cabine tinha passado por mais de 40 roubos e depredações nos últimos 6 meses e estava condenada, pois no dia seguinte, às 8 horas da manhã, ela seria derrubada para a construção de um quiosque em seu lugar. Então, vemos que o último usuário dessa cabine telefônica estava a algumas quadras de distância e se chamava Stu Shepard, um publicitário que vivia mentindo para seus clientes, se fazendo de importante com o seu terno chique e seu relógio falsificado. Ele fingia ser bem relacionado, sempre enganando jovens atrizes e atores em busca da fama, mas na verdade o cara vendia informações para algumas revistas e conseguia elas ao subornar um policial com ingressos para o show da Britney Spears. O Stu tinha um assistente muito ambicioso, chamado Adam, que sonhava em ser publicitário também, e admirava o cara. Por isso ele trabalhava para ele de graça, recebendo sempre a promessa de que em breve ele seria pago. E aí nós vemos o 171 em ação, quando ele enrola o dono de um restaurante chique em Nova York, para ele servir um buffet em cortesia no aniversário de um rapper que só o Stu conhecia, dizendo que ia encher o local com pessoas famosas, atraindo a cobertura da mídia e fazendo o lugar ser bastante divulgado. O publicitário até mesmo manda o sujeito arrumar o lugar e vestir uma roupa bem bonita para a ocasião. Depois ele vai embora, dando algum dinheiro para o Adam comprar roupas novas que tornariam as mentiras do cara mais convincentes. A seguir, o Stu entra na cabine telefônica da rua 53 com a 8ª Avenida, tira sua aliança de casamento e liga para Pen, uma jovem aspirante à atriz que ele estava querendo pegar. E antes dele fazer a chamada, o entregador de pizza surge, contando sobre alguém ter mandado entregar a comida para um homem na cabine telefônica. Então, o Stu é muito rude com ele, perguntando se o cara já tinha visto isso acontecer e mandando o entregador ir embora. Contudo, o homem insiste em entregar a pizza, pois ela já estava paga, e o Stu manda ele entregá-la para um mendigo. Aí o entregador responde, dizendo que o morador de rua iria achar que ela estava envenenada, e o Stu perde a paciência, soltando um palavrão. E aí o entregador fala que ele não precisava descer nesse nível, e o publicitário entrega $5 ao homem, falando para o cara ir embora e comer a pizza, pois como o entregador estava acima do peso, ele deveria comer bem. Isso deixa o sujeito bem humilhado, e ele vai embora. Assim o Stu finalmente consegue ligar para a Pen, e ela questiona sobre o fato dele ligar para o número dela todos os dias à mesma hora de um telefone público, e o cara responde que esse era o fim do expediente da moça, ignorando a parte sobre o telefone público. Depois ele enrola ela com um papo de que mencionou o nome da moça para alguns colunistas, falando sobre a garota estrelar o novo filme do Mel Gibson, disputando uma vaga com a Cameron Diaz e a Julia Roberts. Em seguida, o Stu finge que tinha acabado de sair de uma reunião no Hotel City, que ficava em frente à cabine telefônica, convidando a Pen para encontrá-lo ali e tomar umas bebidas, enquanto ele apresenta a jovem para algumas pessoas importantes. Porém, a moça já tinha marcado um outro compromisso com um colega de turma, da sua aula de atuação, e recusa o convite. Então o Stu fica bem puto com isso, mentindo de novo sobre ter adiado uma reunião só pra ficar com ela, falando sobre talvez poder remarcar o compromisso, claramente com raiva por ter sido rejeitado. Percebendo como o publicitário tinha ficado chateado, a mulher fala que talvez eles pudessem se ver no dia seguinte, mandando um beijo para o Stu antes de desligar a ligação. Desse modo, o cara pega sua aliança de casamento prestes a sair da cabine telefônica, quando o telefone toca de repente, e ele resolve atender. É aí que o homem fala, se dizendo magoado porque o Stu não aceitou a pizza que ele enviou, pois aquilo era uma comida deliciosa, e o cara deveria ter aceitado ela. Isso faz o publicitário achar que tudo aquilo era uma grande piada, mas a voz ordena para ele nem cogitar a possibilidade de sair da cabine telefônica, e pensando que aquilo ainda era uma brincadeira, o Stu ameaça desligar a ligação, mas o homem avisa para ele não fazer isso, falando ameaçadoramente que o Stu iria aprender a obedecê-lo. Novamente, o publicitário pergunta quem é o dono da voz, e o homem responde que é alguém que gosta de assistir o Stu, e mais uma vez, o publicitário não leva aquilo a sério, até que a voz do outro lado da linha fala sobre a roupa que ele estava vestindo, deixando o Stu em alerta. Então, o cara faz uma série de outras coisas, como passar a mão no cabelo e fazer um sinal para todos os lados, tudo na intenção de testar se o dono da voz realmente estava observando ele. Ao perceber que sim, ele estava, o Stu começa a ficar bolado olhando ao redor, tentando descobrir onde o criminoso está escondido, ouvindo o homem dizer como estava olhando para ele através de uma das janelas ao redor. Em seguida, a voz o chama de Stu, e o cara
cara tenta fingir que não conhecia ninguém chamado assim, e a voz questiona se ele preferia ser chamado de Stuart. Então, Stu responde falando que muitas pessoas naquele bairro o conheciam, e o homem do outro lado da linha mostra conhecer não só o nome dele, como seu endereço também, deixando o Stu totalmente vendido. O estranho também revela conhecer a Pen, por isso ele fala que não era do interesse do publicitário desligar a ligação, ameaçando de machucar alguém caso o cara faça isso. Aí, o Stu questiona se o homem é um ex-funcionário descontente por ter sido demitido, ou um ator fracassado, insatisfeito por ele não ter conseguido ajudá-lo, ameaçando caçá-lo e acabar com a carreira dele de uma vez por todas, fazendo o dono da voz não arranjar nenhum emprego naquela cidade. Após isso, o publicitário pergunta se foi o Adam que lhe deu essa ideia, e o homem responde que não, tudo aquilo foi pensado por ele sozinho. Nesse instante, o Stu novamente fala sobre desligar a ligação, e a voz conta que iria ligar para Kelly, e mais tarde falaria com ele, desligando antes do publicitário. Então, Stu tenta retornar a chamada, usando um recurso do telefone, mas ele não funciona, e o homem sai da cabine olhando para todos os lados. Depois de um tempo ali parado, o telefone toca mais uma vez, e o Stu atende a chamada, questionando o que o homem daquela voz queria, e o homem misterioso responde que queria a atenção do Stu. Em seguida, o publicitário pergunta se o cara é um ator, e ele responde que sim, falando que o Stu nem precisava ir atrás dele porque o cara já era um fracassado, e não conseguia nenhum trabalho decente. O homem conta sobre ter feito algumas peças de teatro, mas esse tempo passou, e agora ele trabalhava como garçom, limpando banheiros e coisas assim, tudo na intenção de pagar o aluguel. Então, o Stu se oferece para arranjar alguns testes para o cara, mas ele fala sobre o sujeito não ter esse poder, porque ele não era nenhum agente, e sim um publicitário. Porém, o Stu rebate falando sobre como ele é bem relacionado, e a voz responde pedindo para ele ligar para uma pessoa então, a mesma para quem ele tinha ido na cabine ligar. E aí o Stu tenta disfarçar para não falar sobre a Pen, mas o homem do outro lado conta que tinha visto todos os números que ele digitou, falando que como o publicitário não iria ligar, ele mesmo ligaria. Desse modo, o telefone da moça começa a tocar, e ela atende, ouvindo do homem que ele era um amigo do Stu, e contando várias verdades para ela, como o fato do publicitário ser um mentiroso, e ainda por cima casado com uma mulher chamada Kelly, que tinha uma voz linda. Ele também conta sobre o Stu poder ouvir tudo que eles falavam, e ela chama por ele, enquanto que na cabine telefônica, o publicitário ouve tudo desesperado, porque o cara misterioso colocou a chamada no viva voz, e por isso o sujeito grita para a Pen desligar a ligação. Só que o pedido é inútil, porque ela não podia ouvi-lo. Aí o cara misterioso fala para a jovem que é muito estranho um homem com celular ligar para ela de um telefone público todos os dias, e a Pen fala sobre o Stu dizer que ali era calmo e tranquilo, e tá de sacanagem que ela engoliu essa, né? Ou a garota é muito inocente, ou ela tinha noção de onde estava se metendo, porque não é possível que uma pessoa com um cérebro funcionando acredite que o telefone público é um lugar tranquilo. Mas enfim, um homem misterioso fala sobre o Stu fazer isso porque a Kelly sempre olhava as contas do celular dele, e isso acabaria ele denunciando. Já ligando de um telefone público, não haveria nenhum registro das chamadas para a Pen, e a Kelly não ficaria sabendo de nada. Ele também fala sobre o Stu sempre convidar a jovem para encontrar com ele no Hotel City, porque lá tinha quartos baratos para as garotas baratas. A Pen então conta como entendiam os homens, e não pretendia dormir com o Stu, somente queria fazer amizade por ser nova na cidade. Além disso, o publicitário prometeu ajudá-la com o seu sonho de ser uma estrela. Nessa hora, o cara misterioso fala como o Stu nunca fez de ninguém uma estrela, e desliga a ligação, voltando as suas atenções para o publicitário, que no momento está aturando uma relaxadora profissional batendo no vidro da cabine querendo usar o telefone. Sem cerimônia, ele dispensa a mulher da mesma forma que fez com o entregador de pizza, olhando para ela de cima, e a relaxadora não gosta nada disso, xingando ele e indo embora. Nesse meio tempo, o homem misterioso fala para o Stu ligar para Kelly e confessar a traição, mas o publicitário responde que a esposa não estava em casa, e a voz do outro lado fala como tinha certeza de que ela estava na loja da rua Columbus, mostrando novamente muito conhecimento sobre a vida do rapaz. Por isso, o Stu pergunta como ele sabia dessas coisas, mas é ignorado, e o homem apenas fala para ele usar a descagem rápida do telefone, pois o contato da Kelly estava salvo no número 1. O publicitário responde que não faria isso, já que não estava traindo a esposa, ele apenas tinha se engraçado pra cima da Pen, querendo saber se tinha alguma chance, usando uma analogia onde possuía uma casa linda, porém ele sempre sonhou em sair de férias, e ficar em um hotel maravilhoso com piscina e tudo mais. Só que tudo isso não passava de um sonho, e o cara nunca sairia de casa. E nessa analogia, a Kelly é a casa linda, enquanto a Pen é o hotel. Ouvindo isso, o homem misterioso ri, falando sobre as mulheres ficarem muito felizes ao serem comparadas com casas e hotéis. Por conta disso, o Stu xinga ele, e o cara o repreende pelos maus modos. Nesse instante, a relaxadora profissional retorna pistola, querendo usar a cabine telefônica, dizendo a ele que havia um outro telefone público perto do local, onde o cara podia continuar a falar. E novamente, o Stu enxota ela dali. E aí que eu me pergunto, se existe um outro telefone público próximo dali, por que a relaxadora profissional não foi até lá ao invés de ficar enchendo o saco do cara ali? Mas continuando, a mulher se irrita com a resposta do Stu, batendo no vidro e machucando a sua mão de trabalho. E vocês sabem qual que é o trabalho dela, né? Isso deixa a relaxadora profissional ainda mais bolada, e ela atravessa a rua para chamar o reforço de uma outra mulher. Enquanto isso, o homem do outro lado da linha continua ameaçando o Stu para ligar para a Kelly, e o publicitário tenta subornar o cara para não ter que fazer isso, dizendo sobre conhecer um fotógrafo muito bom que tiraria fotos dele. Contudo, o dono da voz apenas ri, perguntando se ele realmente acredita que o cara é um ator. Depois, o homem conta sobre ele simplesmente querer que o Stu ligue para a esposa e confesse sua traição. E sem outra escolha, o publicitário faz a chamada usando seu celular. Logo, a Kelly atende, meio alarmada, perguntando onde o marido está,
estava, e ele responde que estava dentro de uma cabine telefônica. Ouvindo isso, ela conta sobre um homem ter ligado há pouco, informando que o Stu entraria em contato de dentro de uma cabine telefônica para lhe contar algo importante. Então, o Stu fala que haviam muitos trotes, pedindo para a mulher não acreditar em nada que o tal homem dissesse caso ele torne a ligar. Ao mesmo tempo em que a relaxadora profissional volta com uma amiga e começa a gritar. A Kelly escuta a gritaria, questionando o marido o que estava acontecendo, e ele dá uma desculpa, mas isso não impede a mulher de ficar assustada, e ela pede para o marido passar na loja, querendo conversar pessoalmente com ele. Em seguida, eles desligam a ligação falando eu te amo um para o outro, e o cara misterioso debocha disso. Nesse meio tempo, as relaxadoras profissionais saem dali e vão pedir ajuda do seu cafetão, o Leon, enquanto o homem misterioso reclama do Stu não ter falado a verdade para Kelly. O publicitário logo se cansa dessa conversa e tenta desligar a ligação, mas é ameaçado de morte caso faça isso. Aí ele não acredita muito nisso, perguntando se o cara misterioso tiraria a vida dele com binóculos, e o sujeito conta sobre ter uma imagem telescópica do Stu altamente ampliada, e o publicitário conclui que somente em rifles tem esse tipo de mira, e não só binóculos. Então, o cara misterioso engatilha a arma para mostrar ao Stu como estava falando sério. O publicitário, por sua vez, fala que o homem não se atreveria a atirar, pois caso faça isso, logo o quarteirão inteiro estaria tomado de policiais, e ele não teria escapatória. Só que o cara misterioso nem liga pra isso, iniciando uma contagem regressiva antes de atirarem um robô de brinquedo que tinha se aproximado da cabine telefônica, mostrando como ninguém ao redor repararia o tiro, porque ele usava um silenciador. E até que as pessoas percebam o Stu caído, já deu tempo para o criminoso fugir. O Stu, em desespero, tinha se jogado no chão quando a voz iniciou a contagem, se levantando bem no momento em que o vendedor percebe o robô espatifado e faz o publicitário pagar pelo brinquedo. O criminoso questiona se tinha que dar um jeito no vendedor também, e o Stu dá um dinheiro para o cara ir embora dali, que sai xingando o cara, sem saber do perigo que corria. Então, uma outra relaxadora profissional se aproxima da cabine telefônica, mostrando os airbags para ele e questionando se o cara queria brincar, mas o Stu a ignora, por estar mais preocupado com a mira laser na sua barriga. Aí o criminoso do outro lado da linha informa que já fez isso antes, com um alemão viciado em vídeos de crianças fazendo coisas de adulto, e ele se recusou a entregar e fazer o que o criminoso ordenou. Por isso, terminou finalizado bem no meio de uma rua movimentada. O mesmo aconteceu com um executivo que acumulou riqueza enquanto seus pobres funcionários ficaram com uma mão na frente e outra atrás. Logo depois que a sua empresa faliu e ele se recusou a compartilhar a sua grana. A seguir, o criminoso pergunta para onde ele está mirando, e o Stu vê que o ponto vermelho agora estava embaixo do seu ombro direito. Nessa hora, a relaxadora profissional desiste de ficar mostrando os airbags, indo bolada até onde as outras estavam. Então, Leon vai até a cabine telefônica, mandando o Stu sair porque as mulheres não paravam de reclamar no seu ouvido. O Stu, é claro, não pode sair dali e entrega $120 na mão do Leon para ele ir embora, mas o cafetão pede 500 para deixá-lo ali em paz, contrariando as três relaxadoras. Eles começam a buzinar no ouvido dele e o Leon fica enfurecido, resolvendo pegar um taco de beisebol, com o qual quebra o vidro da cabine e vai para cima do Stu. Nesse tempo, o cara misterioso não fica calado, perguntando ao Stu se deveria dar um jeito no Leon para ele, mas o publicitário não responde. Então, o criminoso questiona se o Stu estava ouvindo e se ele queria que o homem desse um jeito no Leon, e dessa vez o publicitário responde falando a palavra sim. Com isso, o criminoso dispara, finalizando o Leon para o horror do Stu e das relaxadoras profissionais. O publicitário logo se recompõe, gritando sobre o sim dele ter sido para a pergunta se ele estava ouvindo, e não porque queria ajuda contra o Leon. E o criminoso então debocha, dizendo que o cara tinha que aprender a se expressar melhor. E para piorar a situação do Stu, as relaxadoras profissionais pensam que ele é o responsável pelo tiro que finalizou o Leon, mesmo o cara tendo apenas um telefone em suas mãos e 0 armas. Com os gritos das mulheres, as pessoas ficam chocadas pelo que aconteceu, e rapidamente a polícia é chamada, enquanto o criminoso fala com o Stu sobre ele sempre ser grosseiro com os outros, o culpando pelo que aconteceu com o Leon, porque o publicitário foi mal educado com o cara da mesma forma que foi com o entregador de pizza. E o Stu rebate essa fala, lembrando sobre ele ter oferecido dinheiro e tal para o Leon ir embora, mas o criminoso continua, falando para o Stu assumir os seus erros. Eu não vou defender o Stu porque o cara é um babaca, mas o cafetão também era, já que o cara ganhou uma grana e queria mais ainda, sem contar que essa galera tá brigando por um telefone público, né? Não faz nem sentido isso. Mas enfim, o Stu tenta disfarçadamente usar o seu paletó para esconder o seu celular, onde ele liga para a emergência. Então ele posiciona o telefone para a atendente escutá-lo, enquanto o homem pede socorro, sem levantar suspeitas do criminoso. Porém, o Stu não é bem sucedido, porque a atendente não o escuta direito e desliga a ligação. Aí o criminoso dispara um tiro outra vez, acertando a orelha do Stu e tirando o sangue dele. Tudo por conta do cara misterioso ter percebido a manobra do publicitário, já que tinha grampeado a cabine telefônica, e assim tinha descoberto sobre ele e a Pen. Nesse instante, a polícia chega até ali, e o sargento Cole manda o Stu jogar a arma no chão e sair com as mãos pra cima. Contudo, o cara não dá muita atenção a ele, falando para o criminoso no telefone sobre as suas preocupações em ser alvejado pelos oficiais, e o homem misterioso diz para o publicitário ficar tranquilo em relação a isso, por conta das diversas câmeras dos curiosos ao redor, completando que elas farão com que os oficiais ajam com extrema cautela. É então que o capitão Ed Ramin chega ali, achando toda aquela situação muito estranha, porque não fazia sentido o Stu atirar no Leon e ficar ali falando no telefone. O oficial logo ordena que o Stu faça o que lhe mandaram, mas o publicitário recusa, dizendo que estava em uma ligação importante, ignorando todas as tentativas de contato a seguir, porque o criminoso no telefone disse que é ele quem dava as ordens. Então o capitão pede para tirarem o corpo do Leon dali e recua. Já o criminoso misterioso fala para o Stu
Stu não se garantir naqueles policiais, porque eles eram uma piada. Dava até pra sentir o cheiro do medo exalando deles, lembrando a ele a guerra do Vietnã. Aí o Stu aproveita essa deixa, achando que o cara era um veterano de guerra com transtornos psicológicos, e começa a usar isso na tentativa de se livrar daquela ligação. No entanto, novamente, o criminoso debocha dele, falando sobre não ser tão velho a ponto de ter lutado na guerra do Vietnã, e deixando o Stu mais uma vez desesperançoso. Nessa hora, o Capitão Ed se aproxima, deixando a sua arma em cima de um carro de polícia, na intenção de falar com o Stu desarmado, perguntando com quem ele falava. Só que o homem no telefone manda o publicitário recusar todas as interações dele, por isso o cara responde que estava falando com o seu psiquiatra. O Stu também conta sobre estar desarmado, tendo no bolso apenas um celular, e faz o movimento de pegá-lo, fazendo os policiais se prepararem para atirar, mas o capitão contém eles, gritando para o Stu não pôr a mão no bolso. A seguir, o Rummy continua o seu interrogatório, querendo saber mais sobre com quem o Stu estava falando, mas o rapaz nega as tentativas dele, porque o criminoso já estava ficando impaciente. É aí que o capitão Rummy começa a falar sobre a sua esposa, que tinha largado ele há um tempo por causa do estresse, tudo na tentativa de se aproximar do Stu. Porém, nada disso adianta, e o criminoso ordena que o publicitário peça para o policial recitar os seus direitos, e o Rummy faz isso. Depois, o cara misterioso manda o Stu pedir por um advogado. Em seguida, ele o manda perguntar se o oficial dava prazer para a esposa, e se agora que a mulher tinha ido embora, o Rummy se satisfazia sozinho. Isso causa um climão, e o policial se retira, dizendo que ia chamar o advogado do Stu, percebendo que realmente havia algo muito estranho com aquela ligação. Desse modo, ele ordena ao sargento Cole que mande os técnicos descobrirem quem estava do outro lado da linha. Simultaneamente, vários repórteres de diversas emissoras chegam ao local, tornando o Stu a estrela que ele fingia tornar as pessoas, e o criminoso debocha disso, dizendo sobre os amigos importantes do publicitário estarem sempre ocupados. Por isso, ele tinha um probleminha de credibilidade. Aí o Stu diz que logo ele seria esquecido, porque ninguém lembra o nome das suas vítimas. São os assassinos que ficam conhecidos, e relembra alguns nomes famosos, como o Ted Bundy. Dessa forma, o criminoso poderia ficar bem famoso, e o Stu sugere até que o homem escreva um livro, dizendo para o bandido trazer a opinião pública para o seu lado, mostrando como tinha finalizado o Leon para proteger o Stu, mas o homem misterioso não entra na dele. Já nos policiais, o negociador chega, reclamando que o capitão começou a falar com o suspeito sem a presença dele, e o Rummy demonstra não estar nem aí, dispensando o cara com quem ele parecia não ter um relacionamento muito bom. Tanto que o negociador sai falando que se houver mais mortes, elas estariam na conta do capitão. De volta ao Stu, o telefone dele começa a tocar e o criminoso pede para ele atender, falando sobre ser a Kelly, mas o cara recusa, pois se fizesse isso, os policiais posicionados atirariam nele. É então que o publicitário vê a esposa no meio da multidão, dizendo a um policial que o homem na cabine é o seu marido. Assim, o Stu percebe como não era ela ligando, concluindo que era o criminoso, na intenção dele ser finalizado pela polícia ao tentar pegar o celular. Isso arranca boas risadas do cara misterioso, enquanto a Kelly chega até o capitão Rummy, contando a ele sobre a estranha ligação que recebeu mais cedo, e o policial tenta entender a situação, achando que o Stu é o marido ciumento. Porém, a Kelly conta sobre esse não ser o caso, porque ela nem conhecia o cara do telefone. Só que o capitão, mesmo assim, diz que o marido dela podia não ser quem ela pensava, falando para a mulher procurar por ele, caso se lembre de alguma treta do Stu com alguém. Nesse instante, o policial é informado sobre os snipers estarem nos telhados, e sobre as autoridades ainda não terem conseguido rastrear a ligação, mas estavam trabalhando nisso. Depois, o capitão Rummy volta para a Kelly, pedindo para ela falar com o marido por meio de um megafone. E ao ver aquilo, a Stu fala que aquela não era sua esposa, na tentativa de protegê-la, mas isso não funciona porque o criminoso sabia quem ela era. O capitão Rummy então pede para a mulher parar de falar, achando que a Kelly e o marido estavam com problemas no casamento, e o negociador se aproxima, falando sobre aquilo estar tudo errado, e irritando o capitão. Em paralelo, o criminoso fala para o Stu que não adiantava as autoridades tentarem rastreá-lo, porque ele tinha instalado equipamentos nas duas extremidades da linha telefônica que impossibilitam isso de acontecer. Após isso, ele ameaça atirar na Kelly, na intenção do Stu contar para ela sobre a Pen, dizendo para o cara fazer isso e ele seria um homem livre. Acreditando nessa promessa e sem ter alternativa, o publicitário revela para a esposa sobre ter conhecido uma mulher e querer dormir com ela, ficando acabado por isso. Aí ele volta suas atenções para o telefone, cobrando o cara misterioso sobre a promessa, e o criminoso diz que aquilo era apenas uma brincadeira, e ele continuaria ali por mais um tempo. Isso revolta absurdamente o Stu, e ele desliga a ligação, saindo da cabine telefônica pronto para se entregar. Porém, ele vê um ponto vermelho na testa da Kelly, indicando que o criminoso estava mirando nela, e o capitão Rummy vê isso também. Imediatamente, o policial faz o Stu voltar para a cabine telefônica e atender a ligação, enquanto ele próprio vai até o sargento Cole e informa o que descobriu, ordenando que caçem um atirador de janela em janela sem muito alarde. Ao mesmo tempo, o criminoso conta para o Stu sobre uma arma escondida no teto da cabine telefônica, ligando ele ao assassinato do Leon. Contudo, o publicitário fala que se forem comprar as balas, logo eles descobririam que o tiro não saiu daquela arma. O cara então ri, pois as suas balas não eram rastreáveis, de forma que as autoridades não saberiam de onde o tiro saiu. O bandido ainda fala sobre dar uma chance para o Stu. Ele poderia pegar a arma e atirar na janela com cortina rosa, onde o homem estava se escondendo. Porém, agora quem não entra na dele é o publicitário, respondendo sobre ele ser atingido por um disparo antes que pudesse fazer isso, e arranca novas risadas do criminoso, que fala sobre não estar escondido ali mesmo. Nessa hora, Pen chega ali e o homem no telefone manda o Stu escolher uma das duas mulheres para ser finalizada, ela ou a Kelly, mas o cara se recusa a fazer isso, começando a chorar e recolocando a sua aliança de casamento. Aí, disfarçadamente, ele liga para a Kelly, e ela espertamente repassa a ligação ao capitão Rummy, que descobre com toda certeza sobre
sobre o Stu estar sendo ameaçado por alguém. Sabendo disso, o policial ordena que a moça fique dentro do carro enquanto busca pelo atirador sorrateiramente, sem levantar nenhuma suspeita. Em seguida ele vai conversar com o Stu, falando sobre logo seu advogado estar chegando ali, sabendo que o publicitário não tinha nenhum, indicando que estava caçando o cara misterioso, e o Stu entende o recado. Já o criminoso faz o Stu meter a mão no forro do teto e pegar a tal arma, mas o cara sabe que se fizer isso, os policiais iriam atirar nele, por isso ele mente, contando sobre não ter nada ali. Então o atirador misterioso continua ameaçando a Penny e a Kelly, para o publicitário contar a verdade na frente daquelas câmeras todas. E o Stu fica sem alternativa, a não ser abrir o jogo, falando como usava roupas caras para fazer parecer que é uma pessoa importante, com muitos contatos, quando na verdade ele não era ninguém. A seguir ele apresenta a Penny para sua esposa, se declarando para a Kelly, dizendo que não queria perdê-la. E chorando ele pede ao Adam para ele não ser um publicitário e seguir os passos do homem, pois o rapaz era melhor que isso. E quando termina, ele se vira para o criminoso, falando que fez aquilo porque a esposa merecia saber a verdade, não porque estava sendo ameaçado. Em paralelo, o Capitão Rummy fica sabendo que os policiais chegaram até a localização do suspeito, e ele estava em uma janela ali perto. Por isso, o cara ordena aos oficiais que peguem ele, indo até o Stu e falando sobre já ter encontrado seu advogado, e ele estará a caminho dali. Isso dá coragem ao Stu, e ele informa ao criminoso que o cara logo seria pego, o que é uma grande burrada, né? Ouvindo isso, o criminoso conta sobre já que cairia, ele levaria a Kelly junto com ele, e o Stu entra em desespero, pegando a arma no forro do teto e indo para fora pedindo para ser finalizado no lugar dela. Dessa forma, o cara leva um tiro e cai, enquanto os policiais invadem um apartamento onde encontram um entregador de pizza finalizado, concluindo que o homem se finalizou ao ouvir eles chegando. Já o Stu tinha recebido o tiro de uma bala de borracha de um policial, porque o capitão sabia sobre ele estar sendo ameaçado, e quis certificar de que o publicitário ficaria vivo, equipando os policiais com munição não letal. Nesse momento, a Kelly se aproxima, perdoando o marido por toda a traição envolvendo a Penny, e os dois veem um corpo do entregador de pizza achando que ele era o homem do telefone. Só que o casal estava muito enganado, pois o cara misterioso ainda estava vivo, feliz porque o Stu estava bem com a sua esposa. E enquanto o publicitário está em uma ambulância, o cara avisa que se a sua sinceridade não durar, o Stu iria saber dele de novo. E encerramos com o homem misterioso indo embora, livre porque o pobre entregador levou a culpa por ele. Fala galera, o que você faria no lugar do Stu? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.